Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado, atuo aqui em Portugal e vamos trazer para vocês hoje um vídeo relativamente rápido, relativamente simples, mas é muito importante. E é muito importante por quê? Porque trata das finanças, trata de uma situação que está relacionada a você que acaba de chegar em Portugal e que vai abrir uma atividade ou que vai trabalhar como um profissional liberal, para você que este vídeo é dirigido, porque você precisa entender como é que funciona aquela questão que todo mundo fala, você já deve ter ouvido falar isto, a respeito do recibo verde, que é o documento que é legal e é o documento da autoridade tributária e aduaneira, muito conhecido como finanças, que permite você trabalhar e receber e, portanto, oficializar os seus ganhos aqui em Portugal. No Brasil, nós temos aquele antigo recibo de pagamento de autônomo, o RPA. É mais ou menos isto que se faz aqui, só que aqui ele tem um outro nome, é chamado de recibo verde. É recibo verde até porque a cor, se você for ver este documento e ele for impresso numa máquina colorida, ele é verde. Por este motivo chamado recibo verde. Bastante simples. Mas é disto que nós vamos falar então, e nós vamos falar do recibo verde ou do ato isolado. Mas o que é o ato isolado e o que é o recibo verde? Tem diferença? Qual é a diferença que tem? Por que existem duas situações? Como é que eu sei o que eu devo fazer? Se é emitir um recibo verde ou se é emitir um ato isolado? Pois bem, vamos então entender um pouquinho a respeito disso. Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria lembrar para você que está assistindo a este canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe este material, porque de repente aquele seu amigo, ou você que está vindo, precisa saber disto. Se você não vem, mas tem um amigo que está vindo a Portugal, muito provavelmente ele pode chegar aqui e vai precisar desta informação. Porque nem sempre você chega em Portugal com interesse, com um projeto de trabalho e vai conseguir um emprego mediante contrato já nos primeiros meses. Então, muitas pessoas acabam adentrando ao mercado através dos recibos verdes, onde eles praticam a sua profissão, recebem da pessoa que os contrata através deste mecanismo. Este é um meio legal de se receber o provento daquele meu trabalho. Então, vamos lá, vamos ver como é que isto funciona. Qual é a diferença? Bem, recibo verde, que é o que todo mundo conhece, todo mundo fala, ele vem do quê? De um ato de ir até as finanças e abrir uma atividade. Bom, o que é abrir uma atividade? Seria a mesma coisa que lá no Brasil você ter que ir a um órgão que é a Junta Comercial do Estado e você abrir uma empresinha, você abrir o seu MEI. Então você vai aqui nas finanças, declara que você vai trabalhar com uma determinada atividade. Por exemplo, eu sou pintor, eu sou pedreiro, eu sou advogado. Então, eu tive que me dirigir às finanças, abrir uma atividade como advogado. Então, se você é pedreiro, se você é pintor, então você se dirige às finanças e lá você vai abrir a sua atividade. Evidentemente que para abrir a atividade você já tem que ter alguns outros pré-requisitos, mas estes não são objeto deste vídeo. Nós vamos falar só da questão da autoridade tributária. Então, abriu atividade. Quando você abre a atividade, você vai determinar o CAI. C-A-E. Esta é a sigla. São 3 letrinhas. O CAI significa o quê? É o Código da Atividade Econômica. E é ele que determina qual é a atividade que eu vou exercer. Então, o advogado tem uma atividade, o pedreiro tem uma atividade, o caminhonista tem outra atividade, o pintor. Então, são situações diferentes e isto significa o quê? O regime fiscal vai ser aplicado àquela atividade.
Quando eu falo em regime fiscal, eu estou falando do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que no Brasil equivale ao ICMS, e eu vou falar do IRS e as respectivas retenções, que é a mesma coisa que o Imposto de Renda Pessoa Física lá no Brasil. Então, veja, dependendo da atividade que eu vou exercer, eu vou ter um código de atividade. E dependendo do código, vem a classificação fiscal, vem o regime fiscal ao qual eu estou subordinado. E tem mais um detalhezinho interessante aqui. Quando você emite recibos verdes, você, nos primeiros 12 meses, está isento de recolher o quê? A segurança social. A partir do 13º mês, você começa a pagar segurança social. Dentro desta classificação recibos verdes, existem 3 documentos que podem ser emitidos lá no Portal das Finanças. Porque uma vez aberta a atividade, você emite este recibo ou esta fatura na sua própria casa. Você faz isso pelo seu computador, é você que emite. Você não vai a lugar nenhum, aqui não existe bloco de nota, essas coisas aqui não existem. Então, muito bem, existe o simples recibo, existe a simples fatura e existe a fatura recibo. Qual é a diferença dos 3? Bem, fatura eu emito quando eu prestei um serviço que eu vou receber lá na frente. Então, eu inicio uma atividade, já emito uma fatura para o cidadão que está me contratando e digo, olha, é isto aqui que você tem que me pagar. Muito bem, emiti a fatura. Quando eu recebo, eu vou lá e faço o recibo. Porque fatura não significa que eu já tenha recebido esta importância, este valor. Aí existe o outro que é só o recibo. Então, eu emito a fatura e depois eu emito o recibo. E tem um que faz as duas funções, que é a fatura-recibo. Ou seja, no ato em que eu recebo esta importância, então eu emito uma fatura-recibo. Ela tem uma única função, declarar o valor e declarar que este valor foi recebido. E, inclusive, quando eu emito este documento, muitas vezes eu, como advogado, recebo honorários e recebo, além dos honorários, algum valor a título de adiantamento de despesas. Por quê? Porque eu tenho uma taxa para pagar lá na conservatória, por exemplo, num processo de nacionalidade, num processo de casamento lá na conservatória. Então, eu recebo, além dos honorários, um valor que é acrescido, que é relativamente a esta despesa. Então, eu tenho que destacar, inclusive, estes valores. Por quê? Porque senão eu vai entrar tudo como se fosse honorários. E não é o caso. Eu tenho que declarar que cobrei 100 euros de honorários para um determinado serviço e 50 para uma despesa. Então, são 150 no total do recibo, mas apenas 100 são meus, porque o resto eu estou recebendo, mas eu vou repassar isso para o órgão depois. Então, isto é fatura, fatura-recibo e recibo. Agora, tem uma outra coisa que você pode fazer nas finanças sem ter que abrir atividade. Ah, mas isso aqui é bom. Será? Isso chama-se aqui de ato isolado. Ato isolado não precisa abrir atividade. Você não precisa ir até as finanças, declarar lá o seu código de atividade econômica e esse tipo de coisa. Ato isolado você faz apenas uma vez ao ano, não requer, então, abertura de atividade, porém, ele pode ser emitido até um valor de, no máximo, 25 mil euros por ano. Uma única vez. Você não pode emitir 2 atos dentro de um período de 12 meses. Ele é uma vez por ano e até 25 mil euros. Se passar de 25 mil euros, já não é mais ato isolado, porque a tributação vai ser outra. E, por regra, neste caso, você tem de cobrar o IVA. Porque lá no recibo verde tem um enquadramento fiscal diferente que você fica até isento do IVA. A pessoa que está tomando este serviço não precisa pagar isto. O próprio IRS, ou seja, o imposto de renda, também pode não ser deduzido naquele momento, tributado naquele momento. Então, tem aqui diferenças entre o que é o ato isolado e o que é o recibo verde. O ato isolado é
até 25 mil euros, só uma vez no ano, não requer abertura de atividade e, por regra, deve cobrar o IVA. E o IVA possui, neste caso, também algumas exceções, em que ele não é cobrado. Mas isso está lá no artigo 9 do Código do IVA. Então, se você tiver interesse, você dá uma olhada no Código do IVA. No artigo 9 estão as exceções. E ele é sujeito à tributação pelo imposto de renda da pessoa singular, ou seja, o IRS. Ok? Então, esta é a diferença entre ato isolado e recibo verde. Você que está chegando, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Então, ou você vai para o mercado e faz um contrato, ou você trabalha por iniciativa própria, como profissional liberal. E aí você entra na história do recibo verde, tem que ir nas finanças, tem que abrir atividade, ou faz um ato isolado, se é que vai ser uma vez só por ano, até 25 mil euros. Isto é para um serviço, portanto tem que tomar cuidado, ok? Era o que eu tinha para hoje. Desejo a todos uma excelente semana, muita sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço e vamos lá para a próxima situação.